Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês da prova fantástica, épica que aconteceu ontem, o segundo monumento da temporada, o Tour de Flandres 2022, na sua 106ª edição. Não poderia ter sido mais épico, talvez se o Wout van Aert tivesse participado da prova, né? Não tivesse tido aquele problema do Covid, seria talvez até mais épico ou não, a gente nunca vai saber, mas foi uma prova fantástica, de volta com um público, quase 1 milhão de pessoas, desde a largada em Antuérpia até o final da prova em Oudenaarde, e prova fantástica pela sua dinâmica, pelas suas características, porque os 18 Hellingens, as 18 subidas, duríssimas, e 272,5 km de prova, né, 272,5, quase 273, os caras fizeram simplesmente 43,2 de média, uma coisa absurda. Daqui a pouco eu vou falar especificamente dos números do Mathieu van der Poel, que foi o vencedor, mas vamos falar um pouquinho sobre como correu a prova. Saiu uma fuga, e dentro dessa fuga a gente tinha um dos caras que é bem assim querido do pelotão assim, e do público, que é o Taco van der Hoorn, da Intermarché Gobir Material. E essa fuga foi se esfacelando até que chegou num ponto que a gente teve essa fuga pega e saíram mais outros caras do pelotão, entre eles o Dylan van Baarle, da Ineos Grenadiers, que é um cara, é holandês, cara, tá sempre ali na ponta nesse tipo de prova. E o outro cara foi o Fred Wright, que é um cara inglês de apenas 22 anos, que corre pela Bahrein Victorious. Ele saiu ali tipo para neutralizar isso, né? E se deu muito bem. O cara depois terminou a prova em 7º lugar, uma coisa impressionante para um estreante. Mas o estreante que impressionou todo mundo mesmo foi o Tadej Pogacar, porque para quem assistiu a prova, o Tadej Pogacar, ele começou a aceleração já faltando 80 km para o final, ele já começou a acelerar nas subidas. E eu acompanho a Flandres faz muito tempo, vejo as provas, vejo os caras subindo. Dificilmente eu vi um cara fazendo acelerações do jeito que ele fez em todas as subidas, todas. Ali no Koppenberg ele subiu de uma forma absurda, absurdamente forte, e poucos conseguiram acompanhar ele nas subidas. Os dois que conseguiram durante mais tempo, um que conseguiu até o final foi o Mathieu van der Poel, e o outro foi o 3º lugar, o Valentin Madouas, que foi uma surpresa. O cara da Groupama, François Dejean, conseguia acompanhar o Pogacar em quase todas as subidas, foi uma surpresa. E o Van der Poel falou na entrevista pós-prova, ele falou uma coisa, falou, cara, ele era muito forte nas subidas. E teve na última subida, que foi o Paterberg, a gente tinha uma tomada de cima, que você via que o Mathieu van der Poel ele quase sobrou, aí ele deu uma ficada para trás, fez mais um pouquinho de força e conseguiu ficar na roda do Pogacar. E quando os caras saíram do Paterberg, você vira à esquerda assim, começa a descer uma estradinha bem estreita, a gente via que o Pogacar estava bem tranquilo, podemos assim dizer, e o Mathieu van der Poel estava destruído. E o Mathieu van der Poel falou, quando saímos do Paterberg eu estava numa situação acabado, e aí durante esses últimos 13, 14 km eu fui me recuperando para o sprint. E o sprint foi magnífico, né? Porque os caras, o Mathieu van der Poel e o Tadej Pogacar, estavam a uns 30 segundos do Van Baarle e do Madouas. Só que eles começaram a politicar entre os dois e os caras foram chegando. No último quilômetro, o Mathieu van der Poel foi dar o bracinho pro Pogacar passar e o Pogacar não passou. E ele começou a diminuir. E na hora que os dois viram, o Dylan van Baarle e o Madouas vieram, passaram os dois, mas o Van der Poel com uma força absurda foi lá ainda, ganhou o sprint, o Van Baarle segundo, o Valentin Madouas terceiro e o Pogacar em quarto. O Pogacar ficou meio bravo na hora, falou que foi encaixotado, mas na verdade eu acho que
ele que fez o erro. Ele deveria, se ele quisesse ganhar o sprint do Mathieu Van Der Poel, que eu acho que era muito difícil de acontecer, ele devia ter atacado faltando uns 300, mais de 400 metros para ele conseguir bater o Van Der Poel. E não prestou atenção nos caras que estavam vindo atrás e foi atropelado. Ele foi encaixotado? Sim, mas não foi uma coisa de propósito. O Dylan Van Baarle, ele não mudou a linha dele. É que os dois estavam um de cada lado e ele no meio, não tinha como ele sair. E aí ele ficou bravo, mas na hora ele ficou bravo. Depois ele foi dar uma entrevista lá no ônibus da Emirates e explicou, tal, falou, não, é coisa de corrida, tal, os caras foram ver. E mesmo assim foi uma estreia absurda do Tadej Pogačar, e ele já disse, eu vou voltar, e ele tem condições com certeza de ganhar essa prova. Então é uma coisa interessante, porque a gente já viu vários caras que são vencedores de Grand Tours na atualidade tentando ganhar essa prova e não conseguiram. Foram até bem, o Nibali e o Valverde correram, sim, mas nenhum deles foi tão bem como o Tadej Pogačar fez. Então o Tadej Pogačar é simplesmente um fenômeno. Vamos falar um pouquinho de outros caras da prova, né? Então a gente tem os 4 primeiros lugares aí, eu falei. Um que foi quinto lugar, o Stefan Kung, também da Groupama La Française des Jeux. Infelizmente não conseguiu passar as subidas, mas no plano é muito forte. Dylan Teuns, Fred Wright, eu falei. Mads Pedersen, oitavo lugar. Christopher Laporte, nono lugar. Então o primeiro ali da Jumbo-Visma, infelizmente, o Tiesj Benoot estava até um pouquinho bem, no final ele sobrou, tentou um ataque para pegar os 5 da fuga, não conseguiu, terminou só em 13º. O Alexander Kristoff, 10º lugar, o Alexander Kristoff que já ganhou essa prova. O Michael Matthews, 11º, Jan Tratnik, 12º. Thomas Pidcock, 14º lugar. A gente viu que ele já, no Koppenberg, a gente já viu que ele já não tinha aquela força que ele teve já andando bem nas clássicas, não está tão bem, né? Andou na Dwarsdorf Vladeren, mas ontem ele não foi muito bem. 15º, Greg Van Avermaet, né? O Van Avermaet, infelizmente, parece que não vai ganhar a Volta de Flandres. O cara ganhou Roubaix, mas Flandres ele não vai ganhar, dificilmente. Gostaria muito que ele ganhasse um dia essa prova, mas não vai dar. E aí, pessoal, o que eu quero falar para vocês? O Mathieu Van Der Poel colocou no Strava a Volta de Flandres, né? Então tem aqui os dados, né? E são absurdos. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de como que foi a prova, né? Então 279,65 km, 6 horas 34 minutos e 50 segundos, 2.342 metros de elevação. Esforço relativo histórico 344, Weighted Average Power, ou seja, a potência média de peso, né? Na verdade é a potência de 338 watts, Training Load 396, intensidade 77%, total de trabalho 6.753 kJ. Velocidade média 42,5 por hora, máxima 84,9, batimento médio 141, máximo 189, cadência 188 média, máxima do 128. Potência, isso é a potência média, tá? O 338 é a potência normalizada e o 285 é a potência média. Média 285 watts, máxima 1.406 watts no sprint. Então o cara, depois de 6 horas e meia, colocar 1.400 watts no sprint. E o mais legal, que tem uma foto, até pus no meu Instagram. Então se você quer ver algumas coisas sobre a Volta de Flandres, entra lá no meu Instagram, que está aqui na descrição do vídeo, que tem um vídeo de um amigo meu que estava lá assistindo a prova, Daniel Bahia, mandou um monte de vídeo legal para você assistir lá. E também tem o Mathieu Van Der Poel comendo um hambúrguer gigante depois da prova, né? Então, às vezes, os caras assim, o cara vai tomar o seu recovery, vai tomar o seu não sei o que lá. O cara comendo um hamburgão gigante é uma coisa legal. E para quem gosta de Strava, né? O Mathieu Van Der Poel fez alguns cons, né? Alguns ele foi só segundo lugar. E mais um detalhe, a gente está falando do Mathieu Van Der Poel, mas também vamos falar do Tadej Pogačar. O Tadej Pogačar perdeu a unidade dele de GPS, ele usa um SRM, né? Que é medidor de potência SRM.
com 20 km de prova. Então ele fez 200 e tantos quilômetros de prova sem nenhuma referência. E aí ele falou que isso foi até bom, porque ele não ficou olhando nos números e não ficou preocupado. Ele só ficava ouvindo o diretor esportivo falando para ele, ó, agora você vai ter a subida tal, você vai fazer isso, agora você vai virar à esquerda, agora não sei o que lá. E aí um jornalista achou o medidorzinho, a unidade o SRM dele lá, o SRM unidade, e falou assim, ó, tá comigo, depois você pega. E isso aí é muito legal. Outra coisa legal da gente falar também, que é o equipamento, né? Então o equipamento dos caras no Tour de Flandres ainda não é tão especializado como é na Paris-Roubaix, mas já tem algumas coisas acontecendo diferentes. Por exemplo, já a grande maioria dos caras usando pneus tubeless, muita gente usando pneu tubeless, todo mundo com freio a disco, ninguém mais correndo com freio ferradura, e a gente tem algumas coisas interessantes, né? Então os caras com umas mesas enormes, gigantes, bike aero, né? E os caras colocam dentro dos suportes de caramanhola umas lixas ou algumas coisas para as caramanholas não pularem. Acabei de falar, o Pogacar se envolveu num acidente com 20 km de prova, perdeu a unidade de GPS. Então isso aí é uma loucura. E a galera assistindo a prova, muito, muito, muito legal. Isso aí é o mais legal. Para quem tem oportunidade, gosta de ciclismo e assistir uma prova clássica, monumento, como Paris-Roubaix, como a Volta de Flandres, que a gente está falando, é uma coisa animal, com certeza. Beleza? Bom, galera, então isso aí foi um pouquinho sobre a Volta de Flandres. E na Volta de Flandres feminina, a gente teve, se no masculino não tivemos nenhum belga, na Volta de Flandres feminina tivemos a vitória da Lotte Kopecky, que é campeã belga. Então isso aí é um prêmio de consolo para os belgas. E ela ganhou em cima da Annemiek van Vleuten e da Chantal van der Black, que as duas são holandesas. Então bem legal isso aí, a vitória da campeã belga na prova feminina. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Abraço!